Agora faltam 10 minutos para as 3 horas da tarde. Nós estamos de volta com Conexão Futura, aqui na tela do seu canal Futura e também na tela do seu computador. Basta acessar o site futura.org.br. E no fim do ano passado, o ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão da divulgação do cadastro de empresas autuadas por exploração do trabalho escravo, que é feita pelo Ministério do Trabalho. A liminar, que é uma decisão provisória, foi dada a pedido da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. O Ministério do Trabalho mantinha no site uma lista atualizada de todos aqueles flagrados explorando o trabalho escravo. A última lista, divulgada em meados do ano passado, trazia os nomes de empresas e de pessoas físicas. E é sobre essa decisão do STF que a gente conversa agora com Caio Magri, diretor executivo do Instituto Etos e presidente do Instituto do Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo em São Paulo. Caio, bem-vindo à Conexão Futura. Tudo bem com você? Tudo bem, Cristiano. Um abraço a todos os telespectadores do Conexão Futura, da Futura. É um prazer falar com vocês. Prazer é nosso em poder contar com a sua participação aqui. E eu começo perguntando a você, para uma empresa que estaria nessa lista, o que significa na prática para ela ser listada entre as praticantes de trabalho escravo no Brasil? Pois é, Cristiano, essa foi uma política e é uma política muito importante que o governo federal estabeleceu a partir de 2003. Como todos nós sabemos, em 1998, o presidente Fernando Henrique reconheceu, e é um passo importante dado em 1995 sobre esse assunto, reconheceu a existência de trabalho escravo no Brasil, trabalho forçado, análogo ao trabalho escravo, e a partir daí o governo começou a desenvolver uma série de políticas, né? Essas políticas foram se aperfeiçoando e em 2003, naquele momento o presidente Lula criou, através do Ministério do Trabalho, essa lista muito importante, porque ela faz a separação clara do joio do trigo, né? Se a gente puder dizer de uma forma bastante simples, ela coloca publicamente um conjunto de empresários, empresárias, empregadores que violaram talvez uma das mais graves, das mais profundas violações de direitos humanos que a gente tem, que é o trabalho escravo. E a partir daí, duas coisas aconteceram. Simultaneamente, o governo colocou impedimentos àqueles que estão na lista de receber recursos públicos, porque, afinal, essa é uma medida necessária. Não adianta só colocar a lista, mas não ter nenhuma medida, de fato, punitiva para aqueles que violaram de forma tão grave os direitos humanos no Brasil. E, por outro lado, nós conseguimos em 2005, e aí nós, quando eu digo o Etos e um conjunto de organizações e de empresas, criar um compromisso político das empresas de utilizarem a lista para uma referência dos seus negócios e das suas compras. Ou seja, grupo de empresas também que assinaram o Pacto de Erradicação do Trabalho Escravo. Essas empresas que assinaram o pacto também se comprometiam a não fazer negociações com as empresas que estavam nessa lista suja, digamos assim. Exatamente. Com isso, a gente conseguiu, ao longo desses anos, produzir um ambiente positivo, né, e de prevenção e, ao mesmo tempo, um ambiente melhor para as empresas que reduzem os seus riscos sociais e ambientais na medida que elas não utilizam a mão de obra escrava nos seus produtos e serviços. Agora, essa decisão, de fato, pegou muita gente de surpresa, a opinião pública também se surpreendeu, de certa forma, com a decisão do presidente do STF, mas a Advocacia Geral da União já entrou com recurso para tentar reverter a decisão, né? Pois é, a Advocacia Geral da União já entrou com recurso. Nós somos um amigo da Corte, que é o nome em português do amicus curiae. Nós queremos ajudar a Advocacia Geral da União com um conjunto de argumentos, porque a surpresa, além da surpresa que você está dizendo que é real, ou seja, nós não esperávamos, né, que numa análise mais aprofundada um membro do ministro do Superior Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, olhasse para essa questão de uma forma mais detalhada, né? Não aconteceu. Os maiores prejudicados nesse processo são as próprias empresas, que utilizam a lista como uma referência para os negócios. Portanto, podemos dizer que elas ficaram cegas nesse momento.
elas não podem mais utilizar os seus mecanismos de rastreabilidade, os seus mecanismos de controle da sua cadeia de fornecedores, e as organizações da sociedade civil e a sociedade em geral passam a desconhecer, né? Aliás, uma coisa muito estranha num mundo onde o Brasil, desde 2010, já tem uma lei de acesso à informação. Portanto, as informações do Estado têm que ser públicas, transparentes e claras. Então, nós estamos trabalhando para poder apoiar com argumentos do próprio setor privado, né, que reconhece a importância da lista e que a lista é uma referência para os seus negócios. Agora, Caio, por outro lado, qual foi o argumento do presidente do STF ao tomar essa decisão? Os argumentos são jurídicos e sempre eles são muito factuais, né? A questão toda, por exemplo, uma portaria se espera que fosse uma lei, né? Por que é necessário uma lei para colocar algo que está na governança do executivo, né? Numa governança de foro próprio, né? Claro que se fosse uma lei, a gente teria uma garantia constitucional muito maior. Entretanto, nós sabemos que uma lei, para aprovar no Congresso com essas características, é quase que impossível. Então, cabe ao Executivo tomar decisões e declarar com institucionalidades absolutamente legítimas e legais as suas intenções. O governo Fernando Henrique, em 95, assumiu a responsabilidade de combater o trabalho escravo. O governo Lula deu continuidade a isso, aperfeiçoando e criando novos mecanismos. O governo não pode ficar tergiversando com o Congresso sobre a questão de direitos humanos. A violação é inadmissível. O Brasil tem compromissos internacionais. Caio, a gente está quase chegando no finzinho do nosso tempo. Eu queria que você fizesse uma conclusão e uma reflexão em relação ao que representa para o país. Você já estava iniciando essa avaliação de que é uma marca negativa em relação a um retrocesso na validação dos direitos humanos no país, mas a gente sabe que a agropecuária é uma das atividades que mais emprega ou coloca trabalhadores nessa condição análoga ao trabalho escravo. Sim. O que significa para o país em ter, na verdade, de certa forma, esse retrocesso e não ter mais as empresas divulgadas, mesmo fora do país, em potenciais compradores de produtos da agropecuária brasileira? Claro. Nós colocamos os nossos produtos com baixa credibilidade, né? Aquilo que existia antes, que era confiável para um comprador internacional, para o mercado internacional e para as políticas de combate ao trabalho escravo que o Brasil estava demonstrando, a inexistência desse mecanismo coloca riscos e dúvidas sobre o que está sendo falado. Ou seja, quando alguém está vendendo para o mercado internacional soja, carne e outros produtos agropecuários, como você bem disse, ele não pode mais afirmar de que esse produto não foi produzido em nenhum elo da cadeia produtiva com o trabalho escravo, porque ele não consegue mais fazer a conformidade desse processo com a lista oficial que o governo tem daqueles que estão incluídos nessa questão. Então, tem uma questão de credibilidade, tem uma questão que abala também a nossa ótima imagem com relação ao enfrentamento do trabalho escravo globalmente. O Brasil é reconhecido como um dos países que tem os melhores mecanismos para enfrentar isso e, de alguma forma, a lista também era um mecanismo reconhecido dessa forma. Há vários países tentando reeditar essa experiência brasileira com a lista, o Peru, a Colômbia, países da América Central, da África, e a gente dá um péssimo exemplo ao retroagir, né, a retroceder, a dar um passo atrás numa política que era bem sucedida. Muito bem, vamos continuar acompanhando, esperamos que essa decisão seja revertida. Caio Magri, muito obrigado pela participação aqui no Conexão Futura, um abraço para você. Um abraço, Cristiano, um abraço a todos. Aproveito e mostro para você de casa o site do Ministério do Trabalho, onde não existe mais a lista, como já dissemos aqui, com as empresas e pessoas que contratam trabalhadores em condições análogas ao trabalho escravo, mas o site do Ministério do Trabalho tem aqui uma aba do que é o trabalho, na verdade, de combate a esse tipo de atividade. Está aqui para você no portal do MTE. E na próxima entrada do Conexão Futura a gente fala sobre o consumo de álcool. Pois é, os especialistas até garantem que uma taça de vinho por dia pode ajudar a combater o câncer, reduzir o colesterol e evitar coágulos nos vasos sanguíneos. Mas, por outro lado, é comprovado que bebidas alcoólicas causam danos aos sistemas hepático, digestivo, neurológico,
podem provocar demência e desencadear o alcoolismo e até causar a morte, como percebemos aí no último fim de semana com a morte de um jovem universitário no interior de São Paulo. Então não perca essa discussão, participe com a gente, mande seu recado aí sobre como você percebe o consumo de álcool na nossa sociedade, porque o brasileiro está bebendo cada vez mais. Mande aí mensagens pra gente no Twitter, no Facebook ou no nosso telefone. Voltaremos daqui a pouquinho, logo depois do programa Nota 10. Até já!